Olá. O nosso mundo, né, tá muito mais rápido, né? A velocidade aí do acontecimento das coisas, né, na crise tem sido tudo muito rápido, né? E hoje eu vi, né, eu estou sentindo uma onda aí acontecendo no Brasil, né? E hoje eu vi, né, o pronunciamento do presidente, né? Na verdade, ontem houve um, né? Hoje houve um outro, né? E eu queria compartilhar com você o que eu estou vendo ali, qual a minha opinião sobre a leitura aí do que está sendo apresentado, né? Eu tenho tido uma preocupação muito grande em direcionar os meus alunos, os meus clientes, as pessoas que me seguem, né, a não tomar decisões irracionais, não tomar decisões sem ter ainda o cenário completo. O cenário não está completo, né? Se a gente parar para analisar, há pouco tempo atrás, sei lá, 10 dias atrás, né, os restaurantes imaginavam que não aconteceria nada com ele. Seria uma retração de demanda, mas não aconteceria nada. Aí aqui eu já havia alertado que não, tá uma corrente para fechar. Fechou. Pouco tempo depois, os restaurantes de fato fecharam. Muitos, por viverem aquele dilema de, de cuidar das pessoas, pô, eu não sei, tá incerto o que é essa doença. Então, cara, eu prefiro proteger a minha equipe, as minhas pessoas, do que olhar o ponto de vista financeiro. Tá tudo muito incerto. Então, para que caminho eu vou, certo? Então, muitos decidiram antes mesmo do governo determinar o fechamento. Isso já aconteceu, né? Agora, quando chegou a notícia da necessidade do fechamento, ficou muito incerto quanto tempo isso aconteceria, por quanto tempo, né? Embora tenha ali um prazo inicial, não ficou claro, não, nós vamos resolver, né? Sei lá, é um mês que nós vamos ficar em casa e depois volta ao normal, né? Não foi determinado isso. Então, ao meu ver, essa é a maior causa da dificuldade em se estabelecer, né, direções aí estratégicas do que fazer, mando embora, não mando, né? Enfim, na minha opinião, eu sigo a linha de que não façam nada. Se for possível não tomar nenhuma decisão estratégica, você segura, porque o cenário ainda não está definido. E as coisas estão acontecendo tão rápido que o cenário vai se definir também rapidamente. Aí, desde alguns dias atrás, aí não sei exatamente quando, há poucos dias atrás, começou a surgir, né, uma nova onda, certo? Nós estávamos num cenário de incerteza total, o governo tentando se mexer, tanto no Brasil como em Portugal, com relação a ações para salvar as empresas, né? A gente viu, né, que é aquilo que eu também tinha falado anteriormente, o governo vai fazer algo, não tem como, certo? Porque o caos ali seria, eles vão fazer o máximo que puderem, né? Não podem muito, mas o máximo, né? Então, eles se mexeram com linhas de crédito, agora está sendo discutido se paga o salário ou não, enfim, ações de apoio do governo para as empresas. O que também indica, pô, eu vou tomar uma decisão, se eu não sei exatamente quais condições, o que eu vou ter aqui de oportunidade que vinda do governo, é melhor eu esperar o quadro geral, né? E nos últimos dias surgiu agora uma nova onda que ontem foi declarada essa onda, né? Ela ganhou muita força, né? Até então a onda era do caos, né? Vai todo mundo morrer, né? E agora a onda é do que, ó, ou a gente morre de doença ou a gente morre de fome, né? Lógico, contextualizando aqui, jogando aos extremos, né? Onde a grande parte dos empresários deixando claro, né, qual seria o caos econômico e social decorrente do fechamento por muito tempo das empresas. Então isso é uma onda, é uma linha, uma corrente que está se fortalecendo. Enfim, eu participei, eu tô vendo que tem as duas correntes aí, né? A corrente de fecha tudo para proteger as pessoas e tem a corrente do vamos abrir as empresas. Existe um termo, né, de lockdown vertical, se eu não me engano, que é proteger os idosos, etc. A corrente que é para a gente abrir as nossas portas, né? Eu não estou aqui para julgar qual é a certa ou qual é a errada, né? A minha ideia aqui é tentar entender mais ou menos o cenário. Então, na minha visão hoje, vão sair medidas de apoio do governo. A Brasel no Brasil, se não me engano, vai passar alguma coisa aí na quinta-feira. Parece que é uma definição. Vão bater o martelo até amanhã, se não me engano, né? Quinta-feira. E então vai ter um apoio do governo, logo, eu não vou fazer nada hoje, né? E além disso,
eu não consigo mais ver um horizonte que foi pintado logo no início de que a gente não sabe quando isso vai terminar, né? Não vão ser mais 3 meses fechado, ou 1 mês, ou 2 meses, ou 3. Não vai mais ser. Vai ter um limite, né? As nossas portas vão abrir daqui a pouco, né? Ontem, segundo o presidente, ele já queria abrir logo. Eu não sei qual é o tempo dele querer e as coisas acontecerem de fato. Os Estados Unidos também demonstrando a mesma direção, né? Então, alguma coisa está mudando lá, a gente não tem todas as informações, que vai fazer com que o mercado volte, né? Então, nós vamos abrir as nossas portas, né? O que é um indicador aí, né? Não sob o ponto de vista se vai morrer mais gente ou não. Eu não estou apto a falar sobre isso, né? Mas as nossas casas vão abrir e nós vamos ter que tomar a decisão de abrir também ou não. Aí o dilema do empresário ele volta, né? Mas não é algo muito mais da frente. Essa é a notícia, né? Agora eu não preciso mais de um plano de retenção, de retração de 3 meses. Eu preciso de um plano de 1 mês, que vai ser o tempo aí do meu fechamento para a minha abertura. Lembrando que isso eu estou falando do Brasil, né? Em Portugal aqui não teve nenhum indicador ainda nesse sentido, mas quando vem a corrente para tudo. E como os Estados Unidos está puxando essa corrente, provavelmente os outros vão vir junto, né? Até porque, sob o ponto de vista econômico, estratégico, quem voltar antes vai ter um ganho muito grande econômico, né? Quem decidir ligar as máquinas antes, os outros que estão parados sem produzir nada, olha só o resultado econômico disso, né? Estrategicamente, o quão melhor posicionado quem ligar as máquinas antes vai estar. Enfim, então a gente já está olhando um horizonte de ter um prazo, certo? Isso daqui vai acabar, né? Eu entendo que vão tomar decisão, vão correr o risco de morrer mais pessoas, vai ligar a economia e as coisas vão voltar. No entanto, aí entra o nosso problema, né? Mesmo ligando, a gente entende que vai ter um bom tempo de retração, né? As pessoas não vão sair como saíam antes, né? Então aqui a gente vai ter que, ao projetar os nossos números, ao tomar nossa decisão, né, estratégica, a gente vai ter que olhar para um cenário de retração. A retração está aí, né? Então, isso é fato. Eu não sei se são 6 meses, 7 meses, mas as coisas não vão ser como antes, né, da doença. Não vai ser, né? Vai ter um tempo até voltar ao normal. Porque em paralelo a gente vai estar olhando todo dia na TV que pessoas morreram, etc, etc. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais medo de sair, mesmo com a porta aberta, a demanda não vai ser mais a mesma. Mas vai ter demanda, que é um ponto positivo. Agora, está caindo no nosso colo, ao meu ver, um grande problema, né? Tá caindo no nosso colo a decisão, né, que era aquele dilema que eu falei lá atrás, de, eu trago a minha equipe para o meu negócio ou não, né? Porque as pessoas estão correndo risco. Você pode ter tomar uma decisão individual. O governo lá, que você concorde ou não, tomou a decisão de liberar. Você pode tomar a decisão de não liberar porque você entende que as pessoas da tua equipe você quer proteger, certo? Então aqui eu vejo uma responsabilidade muito grande dos empresários. Aquela responsabilidade que o governo abriu mão, né, vai cair no teu colo. Então aqui eu entendo que você vai ter que fazer um pouco de papel de pai dos teus colaboradores, né? Caiu no teu colo essa responsabilidade. Caso você decida abrir, né, essa responsabilidade passou a ser tua também. Então você vai ter que, por exemplo, tentar identificar a realidade de cada um deles, né? Por exemplo, se alguém, sei lá, mora o filho com a mãe na casa, né? Será que é possível ele ir trabalhar sem colocar em risco a mãe que é mais velha, etc, etc? A decisão foi descentralizada, né? Vai ser descentralizada provavelmente, vai sair lá do governo e vai cair na mão do empresário. Então é importante, olha só o nosso desafio agora, né? A tua responsabilidade. Se você for abrir as portas, você vai ter que abrir com muito cuidado. Agora a gente pode aproveitar isso, né? Trabalhar isso também estrategicamente, né? Esse novo cenário a gente pode ter uma condução estratégica disso. E eu estou vendo muito mais claramente a necessidade do apoio, né? Por exemplo, de algo que está sendo falado aí todo dia, mas até então eu não estava querendo acelerar, né? Pisar no acelerador com relação a isso, porque poderia ser uma operação que é o do delivery, uma operação muito curto prazo, né?
E muitos restaurantes não estão prontos para operar um delivery com a casa aberta. Então, se fosse um curto prazo de duração, se ele balizasse ali a operação dele no delivery, provavelmente ele prejudicaria o salão. Então, é muito arriscado falar que você tem que ir para o delivery agora. Não, tem que ir, mas existe uma construção para você abrir uma outra operação. Você tem uma operação, por exemplo, que é o salão só, com um problema, né, descontrolado, né, com uma margem de erro muito grande, com descontrole do CMV. Quando você coloca uma outra operação, você coloca em risco, um risco gigantesco na tua operação atual, porque o descontrole ele aumenta. Operacionalmente você vai passar a errar mais para esse teu cliente atual, certo? Você não tem controle. Então, ir para essa direção não era para todos, e todos estavam indo porque era a única opção, né? E muitas delas, sem fazer conta, muitas vezes o delivery seria um tiro no pé, tá? Agora eu já estou vendo de uma outra maneira, eu estou vendo que as empresas agora, retomando agora, precisam estruturar a operação do delivery, porque isso vai ser parte do nosso mundo, de uma maneira diferente do que era antes. Já era parte do nosso mundo, mas eu acho que a necessidade do delivery virar aí de uma maneira mais potencializada. Porque as pessoas, a demanda vem, mas a demanda vai vir do salão de uma maneira ainda retraída, tímida, né? Então, solidificar essa minha operação de delivery, mas pensando na operação, né, não correndo o risco de prejudicar o teu salão. E para isso a gente tem que fazer um trabalho de marca, a gente tem que fazer um trabalho sólido de também ter uma estrutura digital para que não dependa somente das plataformas. A gente tem que ter um olhar para a experiência do cliente. Ele tá recebendo o delivery, mas a experiência do cliente que ele vai ter ao receber o delivery, a experiência dele permanece, né? Da apresentação, do sabor, ao máximo de experiências sensoriais que você conseguir propor naquela entrega do delivery. Então, preocupações que vão além de você produzir e entregar a mercadoria. Produzir e entregar para um provedor ali, para um terceiro, para entregar a mercadoria para você. Você ter tua base de vendas também, né? Você não depender, né? Não construir a tua casa no terreno das plataformas de vendas. Você ter a tua plataforma, embora tenha que conviver com ela, até você ter a tua mais solidificada, certo? Ou usá-la como uma vitrine. Então, o nosso mundo, né? Essa é a mensagem final. O nosso mundo mudou, não é mais o mesmo mundo, né? O ponto positivo é que talvez a gente consiga passar, se for rápido, né? Não, agora vamos abrir as nossas casas e tem um incentivo para pagar o salário X que foi o momento de retração. Os fortes permanecerão, aqueles que eram muito frágeis, né? Que já iriam fechar de qualquer maneira. Lembrem que 70% dos restaurantes e negócios gastronômicos fecham antes de 5 anos. Grande parte deles foi só um empurrão para eles saírem do mercado e já sairiam de qualquer maneira, né? Os fortes permanecerão, mas eu vejo que a exigência, graças a essa retração do mercado, de você ser melhor, ela vai ser potencializada, né? A demanda vai retrair como um todo até o mercado recuperar. Os fortes vão conseguir ter uma boa operação de delivery. Os fortes vão ter aquela fatia do mercado, né? Ela vai conseguir uma fatia do mercado, né? Porque os fracos, parte deles vão sair, né? Eles vão conseguir conquistar dos outros players ali, os mais fortes vão conquistar mais fatias daqueles que vão sair do mercado. Então agora é hora de começar a se agarrar na projeção dos números, projeção dos cenários, né? Agora sim começar a tomar as decisões, ter um plano, aproveitar esse momento ainda de retração para levar conhecimento para o teu negócio. Quais são as melhores práticas que eu posso fazer no meu negócio para eu voltar de uma outra maneira? É a chance da gente recomeçar, né? Mas sabendo que o mundo não será mais o mesmo, né? A gente está aprendendo um monte de coisa nesse exercício de reflexão obrigado que nós fomos, né? Nesses últimos dias, certo? Então é isso, o cenário está aí, né? Vamos construir esse novo plano, olhando para esse cenário, né? O mundo não vai acabar, né? Vamos botar nossa equipe na rua, mas tendo caso a gente abra as portas, né? Colocar nossa equipe na rua, né? dentro da nossa casa para rodar, operacionalizar a nossa casa, mas a gente tem essa responsabilidade especial de cuidar de cada um deles, né? Fazer de tudo para que isso aconteça. Eu sei que é muito difícil, né? E vamos para frente, tá?
Então é isso, eu vou acompanhando aqui as notícias, eu vou tentar compartilhar o que eu tô lendo aqui com você. É isso aí, um abraço, até a próxima.